Olá, olá, boa noite a todos. Tudo bem por aí, pessoal? Bom, então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Fabiano Tomasi, né, e eu serei o professor de vocês aí da disciplina Eletromagnetismo. Eu já coloquei no site, né, no AVA, essa apresentação. O que eu vou abordar aqui vai ser mais uma introdução histórica, né, acerca aí da disciplina de eletromagnetismo. E hoje eu vou tratar um pouco dos conceitos mais básicos, não é? Relacionados à disciplina, que seria a parte do cálculo vetorial, basicamente, né? A álgebra vetorial, mais propriamente dita, né? Vamos começar hoje. Não vou aprofundar muito, né? Só alguns conceitos básicos mesmo. E nas próximas aulas, que a partir da próxima semana serão todas presenciais, a gente vai poder abordar em mais detalhes, não é, essa questão aí do cálculo, dessa parte introdutória do eletromagnetismo. Bom, com relação à disciplina, nós teremos duas provas, não é, conforme o calendário. Não foi divulgado o calendário, pelo menos até onde eu pude perceber ali no AVA, mas serão duas provas e serão provas presenciais, segundo o que a coordenação me passou até o momento. Se houver qualquer alteração nisso aí, daí eu trago para vocês. A composição da nota geral, ela é 70% prova, 30% atividades como exercícios, listas de exercício ou trabalhos a serem entregues. Na próxima aula eu vou poder divulgar isso, né? Eu estou finalizando esses preparativos e na próxima aula vocês vão ter isso disponível para vocês. O plano de ensino também a partir da próxima semana vai estar disponível, né, no AVA para que vocês possam encontrar ali as informações, todo o conteúdo que a gente vai trabalhar ao longo do semestre. E todas as nossas aulas presenciais sempre vai ter material de apoio no AVA, então os slides que eu trabalhar lá vão estar com antecedência no AVA para que vocês possam baixar e acompanhar, lista de exercícios, materiais de leitura é, complementar, então tudo isso vai estar lá associado, beleza? Bom, então vamos dar início aqui, né? Qualquer dúvida ou comentário aí no decorrer da apresentação, só abrir o microfone e me chamar, beleza? Bom, então o eletromagnetismo, ele é digamos assim, um ramo da física, podemos dizer, que está associado ao estudo da interação dos campos elétricos e magnéticos com a matéria, com o espaço vazio, enfim, com uma série de situações que nos permitiram aí, hoje, avanços nas telecomunicações bastante grandes, assim, digamos. Mas o eletromagnetismo, ele teve lá, não é, o seu início, não é? Então, assim, por volta ali no século XVII, ele não teve muita, digamos assim, importância, uma vez que os ramos da física, ali da termodinâmica, um pouco mais da questão dos movimentos, eles que estavam em, digamos, prioridade, certo? Mas no século XVIII, não é? Dados, digamos assim, as limitações, aqui você voltava mais para o mundo do microscópico, do mundo atômico e subatômico, a teoria física ali da parte da termodinâmica, mecânica estatística e até mesmo do movimento começava a não explicar mais os fenômenos que eram observados. Então, aí o eletromagnetismo viu um campo mais favorável e começou a se desenvolver um pouquinho mais rápido, né? Teve mais evoluções. Então, historicamente, o eletromagnetismo ele tem a parte clássica, né, e a parte moderna. Então, na parte clássica, ele fica ali por volta dos 900 antes de Cristo até por volta de 1905, né, comecinho ali do século 20, certo? Então aqui são alguns recortes, né, de algumas datas com alguns pontos aqui muito importantes para o eletromagnetismo.
Dentre eles aqui em 600 a.C., né, o filósofo Tales, né, ele descreve ali como o âmbar, não é, que é basicamente uma resina em estado sólido de certas árvores, quando ele era atritado ou friccionado com um tecido de seda, ele podia atrair pequenos pedaços de pelos, poeiras, fragmentos de palha, enfim, qualquer corpo sólido com pequenas dimensões bastante leves, não é? Então isso aqui seria mais vinculado à parte da eletrostática, não é? Que tem lá os três modos de eletrização, né? Contato, atrito e indução. A questão da própria bússola, né, cerca lá de 1000 anos antes de Cristo, né, que ela era um dispositivo similar ao que a gente conhece como bússola, era utilizado principalmente pelos chineses para um processo de orientação. Então, basicamente, você tinha lá uma agulha metálica ou uma haste muito leve sobre um sistema que pudesse girar livremente, que sempre apontava para uma mesma direção, não é? Então seria o começo lá da própria bússola. Ok? Isaac Newton também teve alguma relevância, né, alguma importância ali no próprio eletromagnetismo, né? Porque ele estudava também a questão aqui da luz, não é? Então aqui você tem uma gravura, né, em que ele está numa sala escura, onde você tem um pequeno feixe de luz do Sol, que era direcionado aqui dentro, para um prisma. E nesse prisma, você conseguia, que é basicamente um triângulo de vidro, né, conseguir separar a luz, não é, nas cores do arco-íris, né, no espectro do visível que nós conhecemos hoje. É claro, na época nem se sabia que a parte da luz eram ondas, não é? Quanto mais ondas eletromagnéticas, mas é um ponto a ser ressaltado, não é? Então, o Gauss, aqui por volta de 1835, ele começa a lançar as bases aqui para a sua equação, né? Que relaciona aqui a questão do fluxo elétrico e do campo elétrico. Em aulas futuras a gente vai detalhar bem isso daqui, mas isso aqui foi um grande avanço para o eletromagnetismo como um todo, que assim permitiu que a gente pudesse relacionar de uma maneira um pouco mais simples distribuições de cargas com campos elétricos e fluxos elétricos, ok? Bom, aqui o Röntgen, nos seus experimentos com os chamados raios-x, não é? Em que ele usava uma espécie de um tubo de vidro que era evacuado, né? Não tinha nada dentro dele, a não ser 2 eletrodos, e ele aplicava uma alta tensão entre esses eletrodos e percebia que sempre havia um brilho esverdeado próximo à superfície ou às laterais do vidro. E aí essa radiação esverdeada, como não era conhecida na época, recebeu o nome lá de uma radiação misteriosa ou raio-x, que depois perceberam que esses raios-x poderiam criar imagens como essa daqui. Ou seja, você poderia ver aqui a estrutura dos ossos, não é, sobre os tecidos humanos, né, a pele, os músculos, até a camada de gordura, sem necessariamente fazer qualquer tipo de incisão. Então, para a área médica, isso aqui teve digamos assim, um papel, uma relevância bastante importante. E aqui alguns pontos que levam lá já a chamada era moderna do eletromagnetismo, não é? Então, você começa a ter dispositivos que podiam utilizar os campos elétricos, os campos magnéticos, para comunicação, para informação. Então, o próprio Alexander Bell, né, um escocês, que ele era naturalizado norte-americano, ele inventa um dispositivo em que você podia usar toda a questão do campo elétrico e magnético para transmitir informações através de condutores metálicos, não é, a grandes distâncias, que isso se torna daí, no caso, o telefone, não é, o primeiro telefone. Depois temos esse russo aqui, o Vladimir Zondakin, se eu não me engano. Ele é o cara que lança a patente, não é, para o que seria o precursor dos aparelhos de televisão, não é? Então você podia, com base aqui, transmitir através de ondas eletromagnéticas, só que sem condutores, ou seja, pelo ar, não é? Informações codificadas que poderiam criar imagens e som. É claro que também aqui nesse interstício você também tem a questão do rádio, a criação dos meios de comunicação
que seriam a radiodifusão, né, que existe aí até os dias de hoje, e do ponto de vista mais importante, a gente tem aqui esses três caras aqui, que criam as bases teóricas e depois eles lançam, não é, o modelo do primeiro diodo de estado sólido. Não é? Então aqui você tem o diodo de estado sólido criado por esses caras aqui nos laboratórios Bell, ok? E só como fonte de curiosidade, uma informação interessante, em 79, isso mesmo, 1979, o Japão constrói a sua primeira rede de telefonia celular, ou seja, os celulares, não é? Os dispositivos radiocomunicadores já estavam tendo sua primeira rede no Japão. Depois, em 83, você tinha isso nos Estados Unidos, não é? Aí os bips eletrônicos, que eram sistemas mais simplificados, não é, que os celulares. E aí você tem toda a história da telefonia, das telecomunicações que surgiram aí ao redor do mundo, né, inclusive no nosso país, ok? Bom, então isso aqui é tudo como base, não é, a questão do eletromagnetismo, né, que nós temos que foi primordial para que esses avanços tecnológicos, dentre outros, pudessem ocorrer, certo? Bom, a própria natureza do eletromagnetismo, ela está associada ao que? A estrutura do átomo. Então, um átomo basicamente é um conjunto de cargas elétricas, positivas, negativas e neutras, que estão em movimento relativo. E quando você tem cargas elétricas em movimento, você tem a produção de campos elétricos e magnéticos oscilantes ao longo do tempo. E aí você pode, através desses campos ou da modulação desses campos, transmitir informações. Então, aqui seriam, por exemplo, digamos assim, os níveis eletrônicos que os elétrons apresentam, não é? A forma que eles apresentam quando estão lá no interior dos átomos, não é? As chamadas funções de onda do hidrogênio, no caso isso aqui seria para o átomo de hidrogênio. Claro que isso aqui é só para ilustrar essa questão do eletromagnetismo, não é? E um pouco mais da sua origem. O objetivo da nossa disciplina não vai ser estudar efetivamente a fundo essa questão aqui, não é, da estrutura atômica, nem essa questão aqui dos elétrons, mas sim o resultado da movimentação deles, ok? Bom, então, passando aqui só para o próximo slide. Então, aqui, depois eu acabei nem colocando nenhuma referência, mas depois eu vou passar para vocês a referência, daí eu peguei essas tabelas. Mas, basicamente, quando a gente fala do eletromagnetismo, a gente tem a parte da eletrostática, a parte da magnetostática e a parte dinâmica dos campos ou campos variantes no tempo. Então, inicialmente, os nossos estudos vão começar com a parte matemática, que a gente precisa passar por ela, né? A parte de álgebra vetorial, cálculo vetorial. E depois vamos começar com a eletrostática, em que a gente não vai ter a movimentação de cargas elétricas. As cargas elétricas vão ser consideradas o máximo possível em repouso. Depois, a gente vai trabalhar com a magnetostática, não é? Com correntes elétricas contínuas, ou seja, as cargas não estão mais em repouso, não é? A gente vai ter a presença de campos magnéticos. E por fim, a gente vai passar para a parte em que os campos são variantes, em que tanto o campo elétrico quanto o campo magnético tem variação no tempo. Só para um conceito de notação, a intensidade de campo elétrico, ou o próprio campo elétrico mesmo, a gente vai definir como essa letra E, não é? E ele vai ser, a unidade dele vai ser o volt por metro. Já a densidade de fluxo elétrico é representada pela letra D, que é uma outra forma de escrever campos elétricos. E a unidade dele é o coulomb por metro quadrado, ok? A relação entre esses dois campos é essa daqui, D igual a epsilon vezes Z. Esse epsilon é chamado de permissividade elétrica, que seria uma espécie de resistência ou facilidade que qualquer meio, material e até mesmo vácuo apresentam para o estabelecimento de linhas de campo elétrico, ok? Então, dependendo do material, esse valor vai ser pequeno,
vai ter características bem diferenciadas, dependendo do meio. Claro que a gente vai considerar aqui apenas meios sólidos, nada de meios gasosos ou líquidos, apenas meios sólidos para efeito de teoria. Do ponto de vista da magnetostática, a gente vai ter os campos densidade de fluxo magnético, que é o campo B, que é dado em Tesla, e intensidade de campo magnético, H, que é dado como ampere por metro, ok? Então, esses são os dois campos, e a relação é através dessa equação aqui, muito similar à equação de relação entre os campos elétricos vistos aqui na parte da eletrostática. Então, B é igual a μ vezes H. Esse μ é conhecido como permeabilidade magnética. Fisicamente, ele é o equivalente à permissividade elétrica, só que relacionado a linhas de campo magnético. Não mencionei aqui, mas a permissividade elétrica é dada em Faraday por metro, e a permeabilidade magnética é dada em Henry por metro. Ok? Deixa eu ver. Sim. Os 4 campos principais do eletromagnetismo seriam esses aqui, né? O E, o D, o B e o H, não é? Que seriam as formas de você descrever os campos magnéticos. Do ponto de vista um pouco mais prático, o D seria quando você tem um meio material, e o E quando você tem apenas o vácuo, sem nenhum meio material presente. O B é quando você tem o campo associado aos meios materiais sólidos, e o H seria o campo associado ao vácuo, ok? Ou que está presente no vácuo. Aqui daí você tem o valor do ε0, não é? Que é a permissividade elétrica no vácuo, o valor do μ0 também, que é a permeabilidade magnética no vácuo, não é? Eles são fornecidos aqui. E outra propriedade dos meios materiais é a chamada condutividade elétrica, não é? Que é medido aqui em si, é dado por essa letra grega, o sigma, e é dado em Siemens por metro. Então, nesse livro aqui que eu vou me basear para a disciplina, ele é dado em Siemens por metro, ou metro na menos 1, que seria uma outra forma dele ser quantificado aí no sistema internacional de unidades. Beleza? Então, basicamente, isso aqui resume as principais notações e constantes que vão aparecer aí no eletromagnetismo. Claro que não num primeiro momento, né? Porque a gente vai começar agora, né? Só falando um pouco da parte da chamada álgebra vetorial. Por quê? Porque todos os campos mostrados aqui são vetores. Um vetor é uma grandeza física que, além de um valor numérico, ele precisa também de uma orientação. Então, quando eu falo, por exemplo, lá, pegando mecânica, por exemplo, o vetor força, eu consigo definir um vetor força quando eu tenho a intensidade dele, que é dada em newtons, por exemplo, 5 newtons, só que eu também tenho que definir orientação. Se ele está ao longo de um eixo horizontal, vertical, se ele está atuando de baixo para cima, ou de cima para baixo, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda. Então, essa orientação do vetor força é necessária para que eu tenha toda a informação para descrever a força que atua num corpo, num bloco, por exemplo. Já para esses vetores aqui, de campos elétricos e magnéticos, eu também preciso descrever isso através de um vetor. E esse vetor, ele precisa ser muito bem definido. Então, o vetor é um ente matemático, né, uma grandeza ou uma expressão matemática que está associada a informações físicas. Existem algumas maneiras de eu expressar um vetor. Graficamente, um vetor pode ser explícito, se vocês lembrarem ali das aulas de física, como uma seta, em que essa seta representa o vetor que está atuando no corpo. Então, por exemplo, um corpo que está sobre uma mesa com uma velocidade, sei lá, de 3 metros por segundo da esquerda para a direita, ele pode ser representado por uma seta, em que o comprimento da seta está associado a essa informação de 3, né, metros por segundo, e a forma como ele é desenhado explica a sua orientação. Aqui, matematicamente, o vetor ele é representado como um A, né? Geralmente nos textos em geral, ele é escrito como uma letra em negrito, não é? Ou com uma seta em cima dele. Então, as duas notações são possíveis. E ele está igual a A chapéu vezes o módulo de A. Então, o que é esse A chapéu?
A chapéu, ele está associado a esse vetor unitário, Azinho, que sempre vai dar a orientação do vetor A. Então, todo vetor, independente de qual seja, ele sempre vai ter um vetor unitário ou um versor unitário, que são as formas como a gente se refere a eles. Esse versor unitário sempre vai dar a orientação do meu vetor. E aqui, esse A entre essas barras é um módulo do vetor, que é o comprimento da seta, ou a intensidade, ou o módulo dele, como eu já mencionei. Okay? Bom, o versor unitário ou o vetor unitário A chapéu, o módulo dele é sempre igual a 1, né? Por isso que ele é chamado de vetor unitário. E ele pode ser calculado dessa maneira aqui. Eu pego o vetor e divido pelo módulo dele mesmo. Aqui aparece só uma expressão simples, mas a gente já vai detalhar ela um pouquinho mais, ok? Então, aqui a gente tem essa definição aqui do versor unitário e do vetor, ok? Toda vez que eu vou representar um vetor, eu sempre vou precisar do quê? De um sistema de coordenadas. E os sistemas de coordenadas seriam uma espécie de uma base em que eu posso escrever o vetor. Por quê? Porque é necessário para poder descrever ele conforme as suas coordenadas. A base mais comum que a gente vai utilizar aqui é a chamada base cartesiana ou retangular. Existem ainda as bases cilíndricas e esféricas, mas a gente vai falar delas aí mais para frente. No caso da base retangular, ela é sempre como está representado nesta figura aqui. São 3 eixos que são ortogonais, ou seja, apresentam um ângulo de 90 graus entre eles, não é? Geralmente eles podem ser representados pelos eixos x, y e z, ou i, j e k, que seriam as representações mais comuns que você tem aí no caso dos vetores, não é? Quando você quer representar eles aí no sistema cartesiano, ok? Se vocês procurarem livros de eletromagnetismo ali na Biblioteca Virtual Pearson, até mesmo na Biblioteca Física ali da FACEAR, vocês vão encontrar notações como essa daqui, não é? Então, aqui nós temos esse sistema cartesiano, que é definido com base nesses 3 versores unitários aqui, não é? X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. Okay? Então, esses 3 versores definem esse sistema. E aí, a partir desse sistema aqui cartesiano, eu posso escrever qualquer vetor, seja em 1, 2 ou 3 dimensões. Inclusive, matematicamente falando, o nosso espaço tridimensional ele pode ser descrito com um sistema como esse aqui, o sistema cartesiano ou retangular. Bom, aqui eu mostrei para vocês a representação de um vetor A, não é? Em termos do vetor unitário A chapéu e o seu módulo. Essa notação aqui para 3 dimensões, ela pode ser explicitada desta forma aqui. O vetor A é igual a componente dele no eixo x, vezes que o versor unitário, mais a componente dele ao longo do eixo y, não é associado aqui ao seu versor unitário y chapéu, e a componente AZ com o versor correspondente, ok? Então, uma maneira bem genérica de escrever qualquer vetor é essa daqui. A igual a x, x chapéu, mais a y, y chapéu, mais a z, z chapéu, certo? Lembrando que a x, a y e a z são esses valores quaisquer que o vetor pode ter aqui. E aqui, nessa figura aqui do lado direito, a gente tem essa exemplificação desse vetor A. Então, percebam que ele está no espaço, ele tem essa projeção para o eixo Z, depois ela tem essa projeção aqui no plano XY, que se subdivide nas componentes Y e X, ok? Então, você tem a projeção aqui e os valores AX, AY e AZ, como estão aqui representados. Então, lembram que aqui atrás a gente pode escrever o vetor A chapéu desta maneira? Então, em termos dessas componentes, ele está explicitado aqui. Então, olha só, A chapéu é igual ao vetor A dividido pelo seu módulo. O módulo de qualquer vetor, ele pode ser calculado como está mostrado aqui. Ele é igual a uma raiz quadrada
do termo ax ao quadrado mais ay ao quadrado mais az ao quadrado. Então, se você tiver os valores aqui desses caras, você substitui aqui dentro, eleva ao quadrado, soma eles e tira a raiz quadrada. E aí isso aqui pode dar uma raiz perfeita, né? Por exemplo, 4, que seria igual a 2, ou 25, que seria igual a 5. E aí você poderia ter um valor numérico. Mas se não der uma raiz perfeita, não tem problema. Você pode tirar a raiz e colocar o número quebrado ali sem nenhum problema. Então, aqui a gente tem esse primeiro exemplo, que eu vou apenas explicar o que foi feito aqui, não é? E esses outros casos aqui eu vou deixar para que a gente possa desenvolver em sala de aula na nossa aula presencial da semana que vem. Mas isso aqui é justamente para começar a mostrar para vocês como é que é o procedimento, né, dessa parte inicial aqui de cálculo, né, ou como é que você constrói as informações aqui associadas a esses vetores, esse sistema de coordenadas, e para começar a praticar. Então percebam que eu posso escolher qualquer ponto nesse espaço definido por esses três vetores aqui. Então, os pontos no espaço, eles são relacionados dessa forma aqui, por 3 coordenadas. Então, essa primeira coordenada aqui seria o x, a segunda seria o valor associado a y, e a terceira ao z. Então, geralmente, o padrão é sempre isso daqui, x, y, z, sempre nessa sequência, ok? Se tiver um valor negativo, significa que você está em relação a essa origem, à esquerda ou à direita dela, ou para cima ou para baixo. Então, no caso dos eixos x e y, os valores positivos é o que estão representados aqui. Os valores negativos seriam diametralmente opostos. Então, no caso dos valores negativos de x, eles estariam representados aqui para trás. Os valores negativos de y estariam aqui à esquerda, e os valores negativos de z estariam aqui para baixo, ok? Então, nesse exemplo aqui, ele pede para a gente considerar esses pontos aqui, não é? Com essas coordenadas, e pede para considere os pontos do sistema cartesiano fornecidos e, conforme a base dos vetores unitários, escreva os vetores em relação à origem. Então, escrever o vetor em relação à origem no caso, se fosse desenhar, a gente pegaria esses pontos aqui, marcaria aqui e teria um ponto no espaço aqui. Aí a gente ligaria através de uma seta, com origem aqui no 0, com extremidade da seta no ponto que a gente marcou aqui. Então, matematicamente, como é que a gente escreve esses vetores? Que é o que está sendo pedido aqui. Então, pegando como exemplo aqui, né, a gente vai partir desse primeiro ponto aqui, o P, que é dado em termos das coordenadas 0, 2 e 3, certo? Então, o valor 0, esse primeiro valor é o eixo x, então 0 está aqui. O segundo ponto é o 2, que é relacionado a y, então ele está aqui. E o z, o 3, está aqui. Então, olha só, você teria que traçar uma reta para cá, subir uma reta para cá, e aí você estaria só no plano ZY, porque ele não tem valor para x. Então, toda vez que você tiver um ponto que falta um dos valores, ou seja, é 0, você vai estar no plano definido por duas dessas retas aqui. No caso, faltou o valor de x, então eu só tenho o valor de y e z. Então, eu estou no plano YZ, o meu vetor vai estar só no plano, ele não vai estar no espaço. Diferente desse cara aqui, que tem os valores 2, 5 e 7. Então, o vetor aqui, quando for descrever ele está no espaço. Esse cara aqui está no plano. Esse cara aqui só está na reta, porque ele só tem o valor 1, certo? Então, ele está ao longo do eixo Z. Então, essas informações aqui são pertinentes, por quê? Porque a gente vai, lá na frente, quando estiver tratando dos campos elétricos e magnéticos, a posição desses vetores vai ter importância dependendo do fenômeno que a gente estiver avaliando. Beleza, então para escrever o vetor, a gente vai partir do vetor genérico. Então, A é igual a x, x chapéu, mais a y, y chapéu, mais a z,
Z chapéu. E aí o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que substituir as coordenadas AX, AY e AZ pelos valores que estão dados aqui. Então, olha só. O vetor A, não é? É igual a 0 x chapéu. Esse 0 vem daqui. Mais 2 y chapéu, né? Esse 2 vem daqui. Mais 3z chapéu. Onde esse 3 também vem daqui. Então, o vetor basicamente vai ser 2x, 2y chapéu mais 3z chapéu. Tá aqui, está escrito o vetor, seria basicamente só isso. No caso desse outro ponto P aqui, não é, com os valores 2, menos 5 e menos 3, segue a mesma situação, só que em vez de escrever um vetor A, eu estou chamando de um vetor B. Isso aí não tem problema nenhum, isso aí também pode ser feito desta forma. E também só para diferenciar, para não ficar tudo chamando de vetor A. Então, novamente, escreve o vetor genérico em termos das suas componentes genéricas, e aí você substitui esses valores, bx, by e bz, pelos valores do ponto. Então aqui você tem 2, menos 5 e menos 3. Então, no lugar de bx vai entrar o 2, no lugar de by vai entrar o menos 5, e no lugar de bz vai entrar o menos 3. Então, o vetor B vai ser 2x chapéu menos 5y menos 3z. Ok? Então, aqui você vai ter esse vetor B. Ok? Então, aqui eu escrevi esses pontos aqui, né? O item E e o item A. Os outros itens, se vocês quiserem aí, ao longo da semana tentar escrever os vetores, fiquem à vontade. Qualquer dúvida que vocês tenham também, em algum momento aí de uma semana para outra, vocês podem mandar mensagens, até esqueci de comentar isso antes, né? E-mail ou durante a sala de aula, enfim, no tópico geral aqui do AVA, vocês têm ali o endereço de e-mail, né, do meu e-mail, que vocês podem ter acesso, ok? Bom, então, dando continuidade, né, falar um pouquinho mais sobre essas questões de relações entre os vetores. Então, lá na física, lá na mecânica, quando a gente está estudando força, decomposição de forças, a gente vê que as forças podem ser somadas ou subtraídas entre si, ou fazer mesmo operações matemáticas entre esses elementos aí de vetoriais. E esses elementos vetoriais, eles podem ser somados matematicamente, como a gente verificou aqui. Então, olha só, se eu posso escrever um vetor A desta forma aqui, em termos de componentes, e um vetor B também em termos de componentes, eu posso criar um terceiro vetor com base nesses dois primeiros vetores. Então, lembra lá quando você tinha a força atuando sobre um bloco, digamos, mais de uma força, você podia somar a força agindo sobre o bloco, né, as duas forças, e teria uma terceira força resultante. A mesma coisa que está sendo representada aqui. O vetor C seria o vetor resultante da soma dos vetores A mais o vetor B. Essa forma de escrever aqui A mais B ou B mais A é equivalente. Então, se você trocar a ordem, você sempre vai obter o mesmo resultado, que é o vetor C. Cuidado, porque em algumas operações envolvendo vetores, se você trocar a ordem, tem que trocar o sinal. Então, no caso, vai ter operação que, se eu trocar a ordem, se eu fizer se não escrever AB, mas escrever BA, o que vai acontecer? Vai ter que aparecer um sinal negativo aqui junto com o C para que a igualdade seja mantida, certo? Mas, por enquanto, vamos só ficar nesse aspecto aqui. Então, como é que matematicamente a gente define esse vetor C? Ele é a soma de A mais B, só que A e B eles são escritos em termos de componentes. Então, toda vez que você somar um vetor, não faz sentido você somar componentes que não são as mesmas. Então, aqui, as componentes x tem que ser somado com as componentes x. Não tem como somar componente x com componente y ou z e vice-versa. Nesse caso aqui da soma dos vetores, é apenas componente com componente. Então, o que está sendo mostrado aqui é isso, não é? Que você tem que o vetor C é igual ao vetor A
mais o vetor B. O vetor A é escrito dessa forma aqui, nesse primeiro parênteses. O vetor B é nessa segunda forma aqui. Então, para eu deixar as componentes distribuídas de maneira similar, eu vou pegar aqui a componente x e vou juntar com a componente x do vetor B. Por isso que fica x mais bx aqui. Aqui embaixo, aqui a y mais by e aqui a z mais bz. Então percebam que com x eu tenho x chapéu. A mesma coisa com bx. Com a y eu tenho y chapéu. Mesma coisa com by. E assim vale também para o componente z. Então, por isso que aparece um x chapéu multiplicando isso daqui, um y chapéu multiplicando esse termo aqui em parênteses e um z chapéu. Se eu trocar ax mais bx por c, ay mais by por cy e az mais bz por cz, eu posso escrever daí um vetor c em termos dos componentes x, y e z. Sei que parece isso meio que um pouco abstrato, um pouco meio que difícil de entender, mas vendo os exemplos numéricos, isso aqui já dá uma ilustrada um pouco melhor. Aqui seria aquela soma ou a regra do paralelogramo, que seria uma forma de você construir os vetores. Então, se você tem o vetor A representado aqui e o vetor B representado aqui, o vetor C vai ter que ser essa diagonal principal desse paralelogramo. Ou você translada o vetor A para fazer com que a origem dele coincida com o final do vetor B. E aí, quando você desenha o vetor C, a origem dele está com a mesma origem do vetor B e o final dele junto com o vetor A, para que ele seja proporcional, não é, à questão da soma entre as componentes. E um vetor D, ele pode ser escrito como A menos B, que seria uma outra forma de fazer uma operação matemática entre esses vetores. Não é? O vetor A está aqui, subtraindo do vetor B, mas o procedimento mostrado aqui, né, a lógica mostrada aqui, seria a mesma, ok? Vamos ver aqui se temos um exemplo. Tá, vamos usar esse exemplo 2 aqui para ilustrar essa questão aqui, certo? Só para vocês verificarem como é que é feita essa soma entre vetores. Então, no caso aqui, o vetor que eu quero tratar ou obter é o vetor P12, certo? Que vai ser o quê? Que vai ser, no caso aqui, a subtração, né? Perdão, não é a soma, é a subtração. Mas o procedimento é o mesmo. Para obter esse vetor aqui. Então, o vetor P1 está explícito aqui, o vetor P2 está aqui. O P12 vai ser P1, vai ser a subtração entre eles. Então, o que eu vou fazer? Só vou combinar componente com componente. Então, P12 vai ser x2 menos x1, que seria esse cara aqui, menos esse cara aqui. Daí, y2 menos y1, esse cara aqui, menos este cara aqui. E z2 menos z1, este menos esse. Ok? Então, fazendo a subtração, eu escrevi aqui ele primeiro genérico, não é? Da forma mais genérica. E aqui a substituição. Então, quem que é x2? Menos 1. Quem que é x1? É 2. Esse sinal que está aqui, né, ele já vem da expressão. y2, menos 2. y1, menos 1. Então, tem o menos aqui, daí tem outro menos. Então, sempre tem que tomar cuidado com esses sinais, a utilização de mais parênteses, né, justamente para não se perder nas contas. z2, 5. z1, 3. Ok? Então, fazendo as contas, você vai ter aqui menos 1 menos 2 é menos 3. Menos 3x. Menos 2 menos 1. Menos com menos vira mais, então fica menos 2 mais 1, fica menos 1. E, por fim, o z, 5 menos 3 é 2, que é o que aparece
aqui. Então, essa é a subtração entre o vetor P1 e o vetor P2, certo? Que segue aqui este princípio aqui da soma dos vetores A e B, no caso, não é? Soma dos vetores ou a subtração dos vetores. Bom, eu não quero me delongar muito mais, não é? Para que não fique uma aula muito pesada, não é? Só passar para vocês mesmo essa parte inicial aqui das operações de vetores e definição de vetores. Na próxima aula, como eu já mencionei, que vai ser presencial, eu vou daí partir, eu vou dar uma repassada nessa parte inicial, daí eu vou exemplificar resolvendo os outros pontos aqui, né, os outros itens aqui desse exemplo 1, para fixar bem essa questão da escrita do vetor. E daí depois a gente vai avançar um pouco mais nessa questão aqui dos vetores, alguns vetores que têm destaque, né, que seria o vetor posição e o vetor distância, que são vetores especiais que são muito utilizados aí na questão do eletromagnetismo, beleza? Essa aula ela vai ficar gravada, não é, para que vocês possam, ou para que quem não pôde estar acompanhando hoje possa assistir posteriormente, mas a partir das aulas presenciais não serão mais gravadas aulas nem transmitidas, então daí vai ser só o conteúdo ministrado em sala de aula mesmo, beleza? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário que vocês não pegaram aí, estou à disposição de vocês. Se não, seria basicamente isso por hoje. Tá tranquilo, professor. Tá bem sossegado. Beleza, então. Daí semana que vem nós continuamos daí. Beleza. Beleza, boa noite, professor. Diga. Por hoje,